Vamos começar imaginando um retângulo em que um lado mede 2 e o outro lado mede um número x. A área de um retângulo é igual à base multiplicada pela altura. Então, a área y desse retângulo é igual a 2 vezes x. Se x for igual a 1, a área será igual a 2 vezes 1, 2. Se x for igual a 2, a área será 2 vezes 2, 4. Se x for igual a 5, a área será 2 vezes 5, 10, e assim por diante. Para cada valor de x, teremos um valor diferente de y. Dizemos então que o valor de y depende de x, ou ainda que y é uma função de x. Essa é a ideia por trás das funções matemáticas. Existem duas quantidades, x e y, e uma regra que associa o valor de uma ao valor da outra. F de x igual a 2x. Dizemos que x e y são as variáveis da função. Uma variável é uma quantidade que pode assumir diferentes valores. X é a variável independente porque ela pode variar livremente para qualquer valor que quisermos. E y é a variável dependente, pois a todo momento o seu valor depende do valor de x. Os nomes mais comuns para as variáveis são esses, x e y, mas elas poderiam ter qualquer outro nome. O mesmo vale para a função, que geralmente é chamada de f, mas pode ter qualquer nome. Uma vez que sabemos como x e y estão relacionados, podemos fazer uma tabela, anotando os valores de x e seus respectivos valores de y. Nossa regra diz que o valor de y é sempre o dobro do valor de x. Então, quando x é igual a 1, y é igual a 2. Quando x é igual a 2, y é igual a 4. Quando x é igual a π, y é igual a 2π e assim por diante. No fundo, nossa função age como uma máquina que tem uma entrada e uma saída. Nós fornecemos um número à máquina, a função, ela multiplica esse número por 2 e nos devolve o resultado. E é esse o mecanismo de qualquer função. Ela recebe um valor x, faz as operações necessárias e devolve um valor f de x. Assim, toda função associa um valor x a um valor f de x. A função que estamos usando como exemplo associa todo o valor x da base do retângulo a um valor y, que é a área do retângulo. Mas uma função só está bem definida quando sabemos de onde vêm as quantidades x e para onde vão as quantidades y, ou seja, a quais conjuntos elas pertencem. Esses são o domínio e o contradomínio da função. O domínio é o conjunto de todos os valores possíveis de x, e o contradomínio é o conjunto de todos os valores possíveis de y. A função é uma relação que sai do domínio e chega no contradomínio. No nosso exemplo, x é a medida de um comprimento e y é a medida de uma área. Como não existem comprimentos ou áreas negativos, é razoável dizer que o domínio e o contradomínio dessa função são o conjunto dos números reais não negativos. Então, para definirmos nossa função, escrevemos f de r+ em r+, dada por f de x igual a 2x. Isso significa que a função parte do conjunto r+, e vai em direção ao mesmo conjunto r+, e que a regra para encontrar o valor f de x é multiplicar o x por 2. Essa última parte pode ser substituída por esta notação, que significa que a função associa todo o valor x a um valor 2x. Fazendo o diagrama dessa função, teremos o 1 ligado ao 2, o 2 ligado ao 4, o 3 ligado ao 6 e assim por diante. De forma geral, dados os dois conjuntos A e B, uma função f de A em B é uma relação que associa cada elemento x de A a um único elemento f de x em B. A é o domínio e B é o contradomínio de f. Note que essa definição tem duas implicações. A primeira é que não pode sobrar nenhum elemento no domínio. A segunda é que um elemento do domínio deve estar associado a apenas um elemento do contradomínio.
Por isso, no diagrama, de cada elemento em A deve sair uma e apenas uma flecha. Assim, essa relação não é uma função, pois há um elemento sobrando no domínio. Essa outra também não é uma função, pois existe um elemento do domínio de onde saem duas flechas, o associando a dois elementos do contradomínio, e a definição pede que ele esteja associado a apenas um. Já essa relação é uma função, pois atende às duas condições. Não sobram elementos em A, e de cada elemento de A sai apenas uma flecha. Veja que existe um elemento sobrando no contradomínio, um elemento que não recebe nenhuma flecha. E isso não é um problema. Mesmo com esse elemento sobrando, essa relação ainda é uma função. Mas às vezes queremos nos referir apenas aos elementos do contradomínio que efetivamente fazem parte de uma associação. Para isso, agrupamos esses elementos em um novo conjunto, a imagem da função. A imagem é sempre um subconjunto do contradomínio. O gráfico no plano cartesiano é a forma mais comum e muitas vezes a mais útil de visualizar uma função. Construímos esse plano juntando duas retas reais perpendiculares, que são os eixos do plano. O ponto de interseção, chamado de origem, é o número 0 nas duas retas, e as setas indicam o sentido de crescimento dos números. A reta horizontal cresce da esquerda para a direita e a reta vertical cresce de baixo para cima. O eixo horizontal recebe o nome da variável independente, que geralmente é x, e o eixo vertical recebe o nome da variável dependente, geralmente y. Há no plano infinitos pontos, e cada ponto é localizado por um par ordenado xy, que contém as suas coordenadas. A coordenada x indica sua posição no eixo horizontal e a coordenada y indica sua posição no eixo vertical. O par 4, 2, por exemplo, é este ponto, de coordenadas 4 no eixo x e 2 no eixo y. Assim, cada ponto no plano associa dois números, sua coordenada x e sua coordenada y. Mas sabemos que uma função também associa dois números, um número x do seu domínio e um número f de x do seu contradomínio. Então, uma função pode ser representada por pontos no plano, cada um com coordenadas x e f de x. O conjunto de todos os pontos de uma função forma uma curva que chamamos de gráfico da função. Veja que as associações sempre partem de valores no eixo horizontal e chegam a valores no eixo vertical. O domínio de f é o conjunto dos valores de partida. Então, para encontrá-lo, basta projetar todo o gráfico sobre o eixo horizontal. Este intervalo é o domínio de f. De forma análoga, a imagem é o conjunto dos valores de chegada. Então, para encontrá-la, temos que projetar o gráfico sobre o eixo vertical. Este intervalo é a imagem de f. O contradomínio de f também está sobre o eixo vertical, mas não conseguimos encontrá-lo graficamente. Tudo o que sabemos é que ele tem pelo menos o mesmo tamanho da imagem, já que a imagem é um subconjunto do contradomínio. Lembre-se que a definição de função diz que cada valor x do domínio deve estar associado a um único valor f de x. Graficamente, isso quer dizer que uma reta vertical que passa por um valor qualquer no eixo x deve cruzar o gráfico uma única vez, pois assim sabemos que aquele valor no eixo x está associado a um único valor no eixo y. Então, podemos fazer um teste para saber se uma curva é o gráfico de uma função ou não, o teste da reta vertical, que consiste em verificar que em qualquer lugar do gráfico a reta vertical cruza a curva apenas uma vez. Assim, esta curva é o gráfico de uma função, esta também é o gráfico de uma função, mas esta não é o gráfico de uma função, pois há momentos em que a reta cruza a curva mais de uma vez, o que quer dizer que um valor de x está associado a mais de um valor de y.
podemos voltar à nossa função da área do retângulo f de x igual a 2x e conhecer a aparência do seu gráfico. Uma forma de começar a desenhar um gráfico é encontrar a posição de alguns pontos. Quando x é igual a 0, f de 0 é igual a 2 vezes 0, 0. Quando x é igual a 1, f de 1 é igual a 2 vezes 1, 2. F de 2 é igual a 4, f de 3 é igual a 6. E quanto mais pontos encontramos, mais percebemos que esse gráfico será uma linha reta, com o valor de y sempre igual ao dobro do valor de x. Note que em nenhum momento as variáveis são negativas. Isso aconteceu porque escolhemos para o domínio e o contradomínio dessa função o conjunto dos números reais não negativos. Se o domínio e o contradomínio fossem todo o conjunto dos números reais, a função também admitiria valores de x e y negativos. Às vezes, uma função é definida por partes, como esta, g de r em r, dada por g de x igual a 2x² se x é menor que 1 e x mais 1 se x é maior ou igual a 1. Isso quer dizer que o domínio foi dividido em duas partes, os números menores que 1 e os números maiores ou iguais a 1. Para a primeira parte, a função é g de x igual a 2x². E para a segunda parte, g de x igual a x mais 1. Muitas vezes, o gráfico desse tipo de função terá uma quebra no ponto de separação do domínio, ou até mesmo um salto de um ponto a outro, de forma que as duas partes do gráfico não se conectam, como nesta outra função, h de x igual a x menos 1 se x é menor que 2 e x mais 1 se x é maior ou igual a 2. Mas lembre-se que um valor de x não pode estar associado a dois valores de y. E nesse caso, apenas olhando o gráfico, não sabemos se o número 2 no eixo x está associado ao 1 ou ao 3 no eixo y. Veja que quando x é igual a 2, estamos na linha de baixo, h de x igual a x mais 1. Então, quando x é igual a 2, o valor da função é 3. Indicamos isso com uma bolinha preenchida no ponto 2, 3. E o ponto 2, 1, que não pertence ao gráfico, recebe uma bolinha vazada. Agora, olhando o gráfico, sabemos que para x igual a 2, y é igual a 3. Essas bolinhas têm a mesma função daquelas que usamos nas extremidades de intervalos reais. A bolinha vazada indica que o gráfico vai até aquele ponto, mas não inclui o ponto, e a bolinha preenchida indica que o gráfico inclui aquele ponto. Vamos a uma breve revisão do vídeo. Vimos que uma função é como uma máquina que associa os elementos de dois conjuntos, A e B, que deve atender à condição de que cada elemento de A deve estar associado a um único elemento de B. E conhecemos algumas formas de representar uma função, pela sua fórmula algébrica, por uma tabela de valores das variáveis, por um diagrama de flechas e por um gráfico no plano cartesiano.